Olá, alunos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Nicole, sou coordenadora da ginecologia e da obstetrícia da Medcoff. E hoje estamos inaugurando aqui um modelo diferente de podcast. A nossa convidada mais aqui especial, a aluna Helena Vasconcelos, ela está no formato online. Ela está neste momento no interior de Minas Gerais, em Belo Horizonte, já lá no meio do seu R1 de cirurgia plástica. Helena, tudo bem? Se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho sobre você. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Helena. Eu sou do interior de Minas, do Vale do Aço. Sou nascida em Timóteo e morava em Ipatinga já há 5 anos. Me formei em medicina na Faculdade de Medicina do Vale do Aço, lá de Ipatinga mesmo. Fiz residência em cirurgia geral também lá em Ipatinga, no Hospital Márcio Cunha, pela Fundação São Francisco Xavier. E me formei no início de 2022 em cirurgia geral. No início do meu R3, eu tive uma perda na minha família, então, assim, fiquei muito mexida. A gente faz alguns planos que nem sempre vão se concretizar da forma que a gente espera, né? Sempre foi meu sonho terminar a cirurgia geral e iniciar a cirurgia plástica, mas por esses percalços eu cheguei a desistir de fazer outra residência, me formei em cirurgia geral, nem fiz prova quando eu formei. Trabalhei por 2 anos, comecei a dar aula, me tornei professora na faculdade onde eu me formei e tive algumas oportunidades incríveis de trabalho, fui abençoada e me casei no ano seguinte. Minha irmã, na verdade, foi minha irmã que faleceu em 2021, eu me formei em 2022, me casei também em 2022 e em 2023 eu resolvi tirar o ano para estudar e falei, não, eu vou voltar e é isso que eu tenho vontade, que eu sempre quis, então não vou desistir no meio do caminho. E graças a Deus, com dedicação, com as ferramentas aí que o Medcoff disponibilizou para mim também, que me auxiliaram muito, eu consegui concluir meu objetivo. Hoje eu estou cursando a residência de cirurgia plástica aqui em Belo Horizonte, no Hospital da Baleia, que era a minha primeira opção. E graças a Deus consegui atingir meu objetivo. Graças a Deus é o Medcoff. Ótimo, Helena. Nossa, uma história de sucesso, né? Passou por várias dificuldades, vários obstáculos aí e conseguiu chegar no sonho realizado, né? Mas conta um Graças a pouquinho Deus. mais pra gente com detalhes. Então, você se formou em cirurgia geral, entrou na rotina aí de trabalhar, né, em pronto-socorro, tudo, e decidiu em 2023 parar o ano para realmente se dedicar para a prova de R+. Foi isso? E como que era a sua rotina em relação a dividir o seu tempo entre os plantões, entre tempo com a família, e a dúvida às vezes, né, que batia, ou um pouquinho de desânimo mesmo, poxa, será que realmente eu já estou tão bem estabelecida aqui neste emprego? Será que vale a pena eu abrir mão de tudo isso e tentar algo que a gente sabe que é o incerto muitas vezes, né? Como é que foi para você em relação à organização da sua rotina? Então, na verdade, eu não deixei de trabalhar. Eu, assim, resolvi me sacrificar, entre aspas, para atingir meu objetivo. Acho que a gente tem que fazer algumas renúncias, né? Enfim, alguns tempos de lazer. Mas, assim, não foi fácil trabalhar e estudar. Mas quando a gente tem um objetivo bem traçado e define as nossas metas e se propõe a cumprir, né? Realmente as nossas metas é quantidade de horários de estudo, quantidade de questões a serem resolvidas, o que que eu quero produzir em determinado tempo. Quando a gente se dedica, fica mais fácil de atingir o objetivo. Não vou falar que fica fácil, mas fica menos difícil. Menos difícil. E eu, assim, eu dava alguns plantões, trabalhava normalmente na rotina do pronto-socorro, no trauma, mas buscava fazer plantões sempre que possível diurnos, porque para mim era fundamental dormir em casa. Uhum. E a Eu rotina de sentia que sono, né? eu era mais produtiva, eu rendia mais, sabe? Mas cada um tem um perfil, né? Tem gente Uhum. que trabalha à noite e dá super certo. Aí eu conciliava alguns dias da semana e finais de semana de plantões, outros dias eu ficava em função da faculdade, que eu dava aula, que assim, querendo ou não, dar aula também exige muito da gente, que não é só o tempo de presença física ali na faculdade, né? Preparação em casa, correção de questões, enfim. Trabalhei um tempo também na prefeitura de Timóteo, como cirurgiã geral, mais no consultório, cirurgia ambulatorial.
Então, assim, foi bem corrido, mas eu acredito que a gente vira a chave quando a gente realmente define o que vai ser prioridade, sabe? Uhum. Então, assim, meu tempo que eu não estava estudando ou trabalhando, eu tentava ter um tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, com a minha sobrinha, filha da minha irmã que faleceu, que é tudo para mim. Então, assim, Uhum. eu tentava conciliar de uma forma que eu estivesse presente também, nesse sentido aí de vida pessoal, que para mim é fundamental. Sim. E, ao mesmo tempo, otimizar meu tempo para eu não ter tempo ocioso. Então, o tempo que eu não estava trabalhando, estudando, eu estava aproveitando com coisas que me faziam bem, que me davam energia, para eu Uhum. conseguir continuar produtiva, né? Rendendo mais, Sim. atingindo os percentuais de acerto que eu gostaria de ter. Claro que nem sempre atingia o que eu desejava, a gente oscila, né? Uhum. Mas Verdade. sempre buscando estar ali equilibrada e não perdendo o meu foco, sabe? Então, Sim, tempo de definindo qualidade. as prioridades ficou mais, igual eu falei, não vou falar fácil, né? Mas ficou mais algo mais palpável, que eu Uhum. conseguia cumprir minhas metas e aí eu me sentia assim, eu sentia a sensação de dever cumprido, pelo menos eu tô dando o meu melhor. Sim. Então, isso de certa forma motiva a gente, né? Você sentir que você tá dando o seu melhor. Então, assim, é aquela sensação de que tem tudo para dar certo, Sim. Uma né? coisa que é Mas interessante que você falou em relação a tempo de qualidade. Difícil a gente, às vezes, conseguir isso hoje, né? E como que é para você uma semana ideal, assim, a sua semana, ou a sua semana basal mesmo, a sua base de semana que você, quanto tempo você dedicava para o emprego fora, quanto tempo você dedicava para estudos, em relação aos estudos, eram mais aulas, bancos de questões, como que era, assim, essa divisão do tempo ao longo de uma semana? então, eu tentei criar uma rotina de estudos de uma forma que eu não tivesse horários fixos. Porque a minha rotina, a gente sabe que a rotina depois que a gente, tanto em residência, na primeira residência, quanto em trabalho, principalmente em área cirúrgica, é um pouco instável, né? Então, de início eu tentava definir alguns horários fixos e eu me sentia extremamente frustrada, porque eu não conseguia atingir as metas que eu traçava. Então, assim, para mim, foi melhor eu definir quantidade de revisões que eu queria fazer, quantidade de aulas que eu queria assistir, quantidade de questões que eu queria fazer. Então, assim, eu aproveitava todo o meu tempo livre. Se eu chegasse em casa mais cedo aquele dia, eu estudava mais em casa. Se eu chegasse um pouco mais tarde, mas tivesse algumas brechas durante o dia de trabalho, eu aproveitava essas brechas para assistir a aula, para poder abrir no celular ali o aplicativo do Quebank e responder um bloco de questões. E, assim, no início, eu assistia muito mais aulas, né? Videoaulas, porque como eu estava começando ali meu ano preparatório, não tinha tantas revisões para eu fazer ainda, tantas questões, né? Revisões eu falo assim, fazer questões de um conteúdo já visto, né? De um tema que eu já assisti a videoaula. Então, no início, realmente era uma carga mais teórica, vamos colocar assim, né? Eu assistia mais aulas para tentar também ficar ali em dia com o cronograma de aulas. Mas a partir do momento que eu comecei já a ter uma carga ali de aulas assistidas, eu percebi que eu precisava começar a fazer as revisões com questões, porque senão o conteúdo caía em esquecimento. Então, com o passar das semanas e dos meses, eu comecei a ter mais horas estudadas fazendo questões com aquele estudo prático realmente. E aí eu revisava os temas que eu não tinha um percentual de acerto legal, ou que caiu uma determinada questão que nesse tópico, quando eu estudei, eu não tinha dado tanta importância. Aí eu voltava e revia aquele assunto específico. Mas assim, ao final do ano preparatório, eu já estava fazendo mais questões do que assistindo videoaulas. E uma coisa que me ajudou bastante foi a classificação em cores das aulas, né? Que o Medicoff disponibiliza para gente aulas verdes, aulas amarelas, aulas vermelhas, baseado em incidência, né? Vamos colocar assim, importância para as provas. Então, quando eu estava com menos tempo para poder assistir aulas e ficar em dia com o cronograma pré-definido na plataforma, eu priorizava assistir às aulas verdes. Então, quando eu tivesse um tempo um pouquinho maior,
Aí eu começava a assistir as amarelas e assim por diante. Entendi. Então, assim, porque às vezes a gente não tem tanta noção, assim, por mais que a gente pegue uma prova ou outra antiga, facilita muito a nossa vida, né? Ter essa classificação em cores, a gente ganha muito tempo com isso. Sim. Então, eu, por exemplo, pelo que eu me lembro, eu comecei a estudar em fevereiro ou março, o cursinho já tinha começado, o extensivo, que foi o que eu fiz. Então, assim, aquelas semanas que eu estava teoricamente atrasada, eu busquei assistir às aulas, às videoaulas verdes, de forma que eu tentasse ficar em dia com aquelas semanas subsequentes e que fosse aos poucos tirando o atraso ali daquelas semanas que eu tinha perdido. Então, para você, a prioridade em termos de ficar em dia com as aulas era em relação às aulas verdes. Né? Essa é a sua prioridade. Você assistia às aulas verdes e partir para a próxima semana. Ou naquela semana você via as verdes e se levasse um tempo já via as amarelas e vermelhas também. Como que foi essa divisão? Então, eu buscava sempre que possível assistir as verdes e as amarelas da semana que eu estivesse, para não Uhum. ficar tão atrasada. Agora, eu acredito que principalmente as aulas vermelhas, a gente tem que analisar, porque às vezes uma banca não cobra tanto aquele tema, mas uma outra banca específica que eu vou tentar cai aquele tema. Então é importante que, conforme o tempo vai passando também, a gente vai tendo um contato um pouco maior com provas antigas das bancas que a gente vai prestar a prova, né? Para poder ter esse senso crítico de ver, não, esse tema aqui é vermelho, mas eu percebo que todo ano a prova que eu vou fazer, às vezes é uma prova menor, vamos supor, né, de uma instituição menor. Não, todo ano esse tema é cobrado, aí vale a pena priorizar o vermelho. Então, assim, eu fui percebendo isso, sabe? Mas, claro que assim, isso foi gradativo. No início eu não tinha essa noção, né? Mas, E é, para perceber é, isso, tem que fazer as provas, né? Eliane? Tem que conhecer, ó, conhecer o seu exatamente. adversário, né? Saber jogar o jogo. Então tem que saber o que você enfrenta e conhecer as questões, o jeito que é cobrada. E falando um pouquinho agora de provas, você fazia provas na íntegra ao longo das semanas ou a partir de que momento do ano que você começou a fazer? Como que foi essa escolha? Então, eu buscava sempre que possível estar em dia com os simulados que o Medicop disponibiliza no QBank, né? Os simulados mensais. Então, quando faltava um tempo, assim, no início do ano, né? Que faltava um tempo um pouco maior até chegarem às provas em si, reais, eu buscava fazer os simulados, que é uma forma de testar os conhecimentos de uma forma mais geral, né? Não baseada em uma banca ou outra. E aí, conforme o tempo foi passando e foram chegando os meses aí anteriores às provas que eu faria, eu buscava ir fazendo as provas na íntegra das bancas que eu iria fazer prova. Então, assim, eu pegava, por exemplo, olha, minha primeira prova vai ser em outubro ou Enare. Aí eu tentava fazer primeiro uma por semana. No início eu fazia uma por semana, eu buscava inclusive fazer aos domingos, que geralmente as provas são aos domingos. Uhum. Tentava trazer o mais próximo possível do que seria na realidade no No futuro. dia, né? Deixava ali, eu sentava na mesa, assim, de uma forma não tão confortável, saía ali da minha zona de conforto de estudo para tentar simular realmente o que seria ali no dia da prova. Uhum. Pegava a caneta transparente, a caneta esferográfica azul ou Uhum. preta, o copinho de água, talvez um lanchinho. Uhum. Fazia sem consulta, sem ler comentário. E no final, eu conferia o gabarito, via o que que eu tinha errado, o que que eu precisava revisar, enfim, de algum tema específico, né? Uhum. E ia fazendo isso toda semana, todos os domingos. Aí, por exemplo, eu pegava e, vamos supor, as 3 últimas provas, até 5 últimas provas daquela banca específica. Eu terminava aquelas provas, né? Assim, já tinha feito durante as 5 semanas, por exemplo. Aí eu buscava começar a fazer as da próxima banca que eu faria. Aí eu Na pegava, ordem, não, assim, depois do entendi. Enário eu vou fazer o PSU, por exemplo. Aí eu pegava, já começava a resolver as provas do PSU, as provas antigas. Uhum. E sempre tomando cuidado para não pegar provas muito antigas, que a gente sabe que alguns conteúdos vão sendo atualizados e não Uhum. adianta, né, a gente pegar o estilo de uma prova que não está sendo mais o estilo atual. Então a Sim, gente inclusive tem não que é a ter esse quantidade cuidado das questões, também. né? Mas a qualidade das questões importa mais. Né? Exatamente. E assim, chega um ponto.
que quando a gente já está com os estudos um pouco mais avançados, né, mais próximo aí do final do ano, que a gente tem uma grande vantagem de poder estudar de forma mais direcionada, né? Então, o que que eu fazia muito? Eu percebia quais, é, quais itens ali dentro daquele tema eu estava errando mais e conseguia aprender com os próprios comentários das questões. Então, assim, eu acho que outra grande vantagem que a gente tem aí nas questões do QBEM, que são os comentários, né? Às vezes a gente é um mínimo detalhe ali naquele tema que a gente precisa solidificar o conteúdo, e se a gente não tivesse aquele comentário, a gente ia precisar voltar no resumo ou na videoaula toda, ia gastar um tempo grande, sendo que eu precisava voltar só naquela parte. Sim. Já seria o suficiente, né, para eu Ali já tem direcionado ampliar para ali. você, né? O que que é o ponto-chave da questão, tudo. Exatamente, isso que eu acho que é assim a grande vantagem dos comentários das questões. Agora, é claro que se é um tema que não, o percentual de acerto realmente não foi legal, é um tema que eu estou sentindo que eu não estou tão segura, que eu estou tendo mais dificuldade, aí vale a pena ou assistir a videoaula de novo. Eu fazia muito resumo também das videoaulas, então já me adiantava muito, eu que não tinha tanto tempo, eu fui aprimorando as minhas estratégias. Por exemplo, eu tinha comigo que eu não conseguiria fazer um resumo sem ser um resumo manual no início dos meus estudos. Então, na minha primeira residência, eu não tinha tanta estratégia de estudo. Quando eu me formei, eu fazia tudo manual e eu nunca conseguia acompanhar tão bem a aula, porque ao mesmo tempo que eu estava ouvindo a aula, eu estava querendo escrever tudo que eu ouvia e gastava um tempo. E aí eu decidi que eu ia me desafiar a aprender a fazer um resumo online. E aí a gente tem vários aplicativos, enfim, né? Word, outros aplicativos específicos. E aí eu aprendi, me treinei a fazer resumos enquanto eu ouvia as aulas. Eu percebi que eu ganhava muito tempo com isso. E a gente tem também o que a gente chama de caderno de erros, né? Uma coisa que eu fazia muito. Vou explicar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Mas que você tendo um material base online, fica muito mais fácil de você atualizar, puxar uma setinha, sem seu resumo ficar bagunçado. E aí eu fazia um bloco de questões, por exemplo, via que uma partezinha lá que eu ainda estava com dúvida, eu conseguia voltar pontualmente naquilo, se fosse o caso, no meu resumo, né? Sim. Então, assim, facilita. Eu gosto de ter resumos de aulas que eu necessite assistir. Eu acho que facilita, que a gente não precisa assistir a aula toda de novo, né? Sim. Mas, resumindo, foi isso. Ótimo. Em relação às provas na íntegra, você comentou, né? Você começou a estudar por volta de fevereiro, março. E logo já no começo você já fazia provas na íntegra, bem no começo do curso. Ou você começou a fazer mais pra frente no ano? No início, eu não dava tanta atenção para a prova na íntegra, porque eu precisava me adaptar e me contextualizar ali na plataforma, nas videoaulas. Não adiantava, assim, na minha percepção, né? Eu não ia ter um rendimento que eu gostaria de ter fazendo provas na íntegra, sendo que eu ainda não tinha assistido uma quantidade satisfatória de videoaulas. Então, assim, isso tudo a gente vai percebendo, né? Com a vivência. Sim. Eu percebi que eu precisava adquirir um certo conhecimento ali, porque às vezes nem tudo que é cobrado em prova é o que a gente vê na prática, né? Sim, a gente tem com certeza. tem que ter essa percepção também. Mas assim, eu fui criando as maldades, assistindo aí nas aulas, as aulas principalmente de subespecialidades, que eu não tinha contato na minha rotina de cirurgia geral. Fui vendo ali os pontos principais, o que era mais cobrado daquele tema específico, que os professores também vão dando dicas das aulas. Sim, a forma e aí como depois que eu... Exatamente. Aí depois que eu comecei a me sentir um pouco mais segura, eu falei, não, agora eu acho que eu vou começar a fazer prova na íntegra. Mas como ainda estava um pouco distante das provas que eu prestaria, eu usei essa ferramenta aí que me ajudou muito dos simulados mensais. Teve bastante tempo. E você observou uma evolução da porcentagem de acertos, das notas, desde o primeiro simulado que você fez até o último, mais perto da prova? Como foi essa evolução? Sim, eu acho que, assim, é uma das partes mais
satisfatórias, né? Que eu digo aí desse ano preparatório. A gente perceber a nossa própria evolução. Olhar para trás e ver que a gente está evoluindo, né? Uhum. Então, olhando tanto o percentual de acertos mesmo em blocos de questões, quanto a produtividade, olhar, por exemplo, poder perceber que 80 questões eu fazia num tempo muito mais curto do que eu fazia no início. Independente do percentual de acerto, eu conseguia, assim, render mais, otimizar mais meu tempo, ser mais rápida. Isso a gente sabe que influencia também no resultado das provas, porque as provas têm um tempo máximo, né? Se a gente gasta muito tempo, pode ser que a gente se prejudique, sendo que a gente sabia o conteúdo, às vezes por ansiedade, ver que o tempo está passando e ficar nervoso. Então, assim, eu acho que a gente tem que treinar isso também, né? Por isso que eu sempre buscava determinar aí o tempo que eu estava gastando, cronometrar, né? Olhar isso também, horas de estudo, tanto da parte prática quanto da parte teórica, e o percentual. E eu pude perceber que, assim, claro que existem episódios pontuais que a gente oscila, às vezes uma semana que eu tive um problema e meu percentual caiu, isso faz parte da nossa vida, né? Sim, de altos e baixos. Mas de uma forma geral, eu percebi, assim, gradativamente o percentual subindo, a quantidade de questões que eu conseguia fazer subindo, minhas horas de estudo, tinha mês que eu não aumentava, mas aumentava a quantidade de questões. Eu falava, olha, gente, que legal, quer dizer que eu estou sendo mais produtiva, né? E assim, às vezes não só a evolução de acertos, né, de produtividade, mas também a gente consegue, você costuma criar uma maturidade para olhar para os erros, né, que a gente é com os erros que a Com gente certeza. aprende. E você falou um pouquinho do seu caderno de erros, como que foi isso? Então, no início, quando eu, assim, como se diz, fui apresentada ao caderno de erros, né? Alguns colegas meus também que estavam estudando para residência também estavam fazendo caderno de erros. O que que eu fazia? Eu abria um arquivo, como eu já estava fazendo online, eu fazia tudo online, não, de forma digitalizada, né? Eu abria um outro arquivo, como se fosse um caderno de erros, uma parte de anotações, em que eu colocava só os pontos que eu via que eu precisava melhorar naquele determinado tema. Por exemplo, abdômen agudo inflamatório. Eu fiz um bloco de questões de apendicite, colecistite, e eu percebi que eu estava errando, vamos supor, a parte de diagnóstico. Eu vi que caíram umas 3 questões que eu errei, basicamente o mesmo conceito, que eu estava com uma falha ali naquele conceito. Aí eu colocava no meu caderno de erros que eu precisava rever aquilo e qual parte daquele conteúdo que eu estava tendo dificuldade. Por exemplo, o exame padrão ouro para tal diagnóstico é o exame X. Que aí, quando eu ia rever aquele tema, sempre que eu fazia um bloco de questões, eu buscava rever o tema depois, independente do percentual de acerto. Eu buscava ler pelo menos o resumo. Aí, abrindo o arquivo do caderno de erros, eu conseguia voltar ainda mais minha atenção para o que estava mais defasado de conhecimento. Então, assim, nada mais é do que um outro arquivo paralelo ao resumo, em que eu colocava em tópicos, literalmente, não é texto, não é parágrafo, eu colocava em tópicos o que eu estava sentindo necessidade, vendo que eu precisava melhorar, sabe? Só que com o tempo, eu fui percebendo que eu ganhava ainda mais tempo fazendo o resumo digitalizado, porque eu conseguia incorporar o que eu queria colocar no caderno de erros no meu próprio resumo. Que aí eu tinha um arquivo só para poder ler depois do meu bloco de questões. Ler assim, rever, né? Sim. Mas isso eu percebi com o tempo. Tem gente que prefere deixar o caderno de erros em um arquivo separado. Foi testando o que era melhor para você naquela fase, né? Porque eu achei que ficou mais fácil, sabe? Por exemplo, o tema aí que eu citei de abdômen agudo. Depois que eu fazia um bloco de questões, eu já tinha um arquivo único com resumo, e aí, às vezes, o que eu colocaria no caderno de erros, eu colocava em negrito, para ficar no mesmo arquivo, eu consegui ganhar mais tempo, porque eu não tinha tanto tempo, e priorizar exatamente o que eu precisava priorizar, né? Porque, às vezes, se a gente não se organiza, a gente gasta muito tempo estudando coisas que, às vezes, que eu já sabia. E eu continuo defasada ali, às vezes, naquele ponto-chave que eu não dei importância e passou batido e eu tô relendo coisa que eu já sei.
Uhum. Então, assim, eu acho que foi fundamental, sabe? Assim, é, Ter esse tipo de olhar que incomoda, né? exatamente, Você olha para algo que exatamente. está faltando, você não seja algum conceito, algum tipo de prática, né? Então, também a gente tem que olhar, saber olhar para isso da forma que vai trazer benefício para a gente, né? Uma qualidade de estudo maior para a gente que está aí nessa caminhada de provas. E a gente falou bastante um Sim, pouquinho da parte técnica, né, Helena, de assim, como a gente usa as ferramentas, né, que a gente oferece para vocês, divisão de aulas prioritárias, amarelas, verdes. A gente falou um pouquinho do banco de questões, de provas na íntegra. E agora um pouquinho do tempo de qualidade. Como que foi para você conseguir conciliar tudo isso, mas também com o seu momento de lazer, com a sua rede de apoio familiar? Você falou que as suas horas de sono eram muito importantes para você, né? Você fazia questão de não dar plantão noturno para poder sim. estar descansado no dia seguinte. Como que você equilibrava tudo isso? Era toda semana ou tinha semana que você dava um gás maior nos estudos e deixava para descansar algum final de semana inteiro no final do mês? Como que era? Então, eu buscava sempre aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha para poder, por exemplo, eu estava no consultório e dois pacientes faltaram. No tempo que eu estaria ali, entre aspas, ociosa, eu aproveitava para fazer um bloco de questões. Dessa forma, eu conseguia chegar em casa e ficar mais tempo com meu marido, ou ir na casa dos meus pais. E eu buscava sempre, assim, trabalhar num hospital perto da casa dos meus pais, para que eles pudessem levar Eles gostam de levar o almoço para mim, gostavam, né? Então era uma forma de eu estar com eles, aí eu saía do plantão e ia lá ver eles. Ou Uhum. então, mesmo quando eu trabalhava fora, né, em outra cidade, é, eu tentava sempre, de alguma forma, passar um pouco do meu final de semana com eles, estar um pouco presente ali na minha casa com meu marido à noite. Então, eu tentava produzir o máximo possível durante o dia, igual eu falei, nas brechas que eu tinha, para não ter que chegar em casa cansada, assim, depois de um dia longo de trabalho, querendo também dar um pouco de atenção, que além de médica e cirurgiã, eu também sou esposa, sou tia, sou filha, né? Todos nós somos várias coisas, não só relacionadas ao âmbito profissional, né? E eu Uhum. não acho justo a gente falar que o profissional é mais importante que o pessoal, ou que o pessoal ali é mais importante que o profissional. Os dois andam juntos, né? Faz parte da realização da nossa vida, né? Sim. Então, eu acho que assim, para isso não existe muita regra. A gente tem que ver o perfil de cada um, né? As condições de cada um. Às vezes é uma pessoa que está fazendo a primeira residência, estudando na R3, morando sozinho numa cidade. Então, assim, aí o que que eu indicaria? Tentar dar o máximo possível o gás, igual você comentou, né? Dar aquele gás enquanto estava ali sozinha, quando chegasse em casa, para poder, às vezes, no final de semana, encontrar com alguém da família e ver alguém ou receber alguém. Uhum. Porque eu, particularmente, se não fossem esses momentos com a minha família, eu não teria conseguido, assim, porque chega no final, igual eu estava até comentando aí a questão do caderno de erros, de incorporar ele no resumo. Chega no final, a gente está muito cansada, a gente começa a ficar desanimada. Se aquela semana a gente não tem a produtividade que gostaria, a gente fica frustrada. A gente pensa assim, nossa, não vai dar certo. E a gente tem que se policiar, porque já é esperado a gente se sentir assim, Sim. né? Então, assim, eu tentava respirar fundo e pensar, gente, espera, já era planejado que eu chegasse a essa época do ano e ficasse tão cansada. Não quer dizer que vai dar errado. É Uhum. difícil. Eu falar agora, depois que eu conseguir alcançar meu objetivo, é mais Sim. fácil. Mas assim, tinha dias que eu pensava, gente, o que que eu tô fazendo? Eu tô exausta, não vai dar certo, vou chegar cansada na prova. Aí o que que eu precisava fazer e me ajudava? Ter esse tempo de qualidade com a minha família, sair, encontrar com alguns amigos. A gente não precisa dedicar o dia todo, 24 horas do dia, aos estudos, se a gente conseguir aproveitar o tempo que a gente determina para isso. Mas assim, a gente precisa realmente se dedicar. Hoje, por exemplo, eu defini que eu vou estudar, independente do horário, eu quero dedicar 4 horas do meu dia, ou 2 horas do meu dia para os estudos. Naquelas 2 horas, eu realmente tenho que me dedicar aos estudos, porque não adianta eu começar e não prestar atenção, querer fazer outra coisa.
não vou ser produtiva, e aí quando eu tentar desligar, sair, fazer outra coisa, eu vou ficar pensando naquilo, né? Uhum. Então, assim, é difícil, mesmo a gente se dedicando, eu confesso que é difícil, porque a gente fica tão acostumado a estudar todo dia, que às vezes eu percebia que eu saía para ir no barzinho e eu ficava assim, nossa, eu tinha que estar estudando, porque a Sim. gente se cobra muito, né? Uhum. Tomar E aí, cuidado. com a maturidade, a gente percebe, não, não é Sim, assim, exatamente. Tomar cuidado né? de não se auto-sabotar, né? De assim, agora eu tô no momento de lazer, agora eu tô no momento de estudo. Mas é claro que também a gente não é o robô, né? Falar assim é fácil, mas sempre exige um treino, um esforço muito grande também, né? Com certeza. Igual eu falar hoje, eu queria poder falar hoje para Helena do ano passado. Calma, relaxa, vai dar certo. Sim, Mas assim, são fases da nossa vida, né? Não tem sim, jeito. Então, hoje eu já tenho meus desafios do R1 da plástica. sim, E às vezes tem dias também, apesar de ter pouco tempo que eu comecei e estar super empolgada, eu sei que vão ter dias que eu vou estar mais desanimada. sim. Você E vai aí a pela rotina gente mesmo, né? olhar para trás e ver tudo que a gente já passou, né? Eu acho que motiva bastante a gente. Sim, Independente de se é R4, R3, eu falo assim, tudo que a gente já conquistou ao longo da faculdade. Eu falava isso muito com meus alunos que eu dava aula, né? Antes de começar a residência. A gente tem o hábito o costume de se cobrar, nada tá bom, nada tá suficiente. Mas se a gente para um minutinho só para olhar para trás, a gente vê que há pouco tempo atrás a gente queria estar exatamente onde a sim. gente está hoje, né? A gente carrega a nossa história com a gente, né? A gente tem motivos para se Exatamente orgulhar assim, disso, cada um né? tem seu Lembrar disso. tempo também, Sim. né? Eu acho que, igual eu comentei no início do podcast, que eu me formei no ensino médio, entrei para a faculdade, aí eu saí da faculdade, já queria fazer a primeira residência, passei e fiz direto, a primeira. Aí eu queria também formar e já começar direto a segunda residência. Então não tem fim, a gente vai querendo emendar uma coisa na outra. E aí, assim, veio uma rasteira aí da vida e eu comecei a falar assim, peraí, gente, tem que ser agora? Será que meu tempo é agora? Eu não preciso me amadurecer mais para ir? Porque assim, não adianta a gente querer que uma coisa dê certo se a gente não conseguir dar o nosso melhor e se dedicar, Para aquilo, né? né? Então, assim, é... tudo é na hora que tem que ser, mas eu acho que a gente só tem essa tranquilidade de pensar assim quando a gente se dedica, Uhum. né? Porque senão, eu costumo dizer que nada cai no nosso colo, né? A gente tem que correr atrás. Sim. E, Helena, você comentou que o que você mais queria, onde você queria estar, é onde você está hoje, né? Que é no hospital em Sim, Abalém, em BH. Mas essa não foi a sua primeira prova. Você teve outras provas antes? Aí como que foi, assim? Se você teve um resultado bom na prova de antes da que você queria, e como, ou não foi tão bom esse resultado de antes, como você lidou com os seus erros naquele momento pré-prova, né? Porque às vezes a gente costuma, nossa, se eu não estou indo bem, então eu não vou bem na prova X, que é a que eu mais quero. Como você lidou com essa ansiedade, com essa preocupação? Isso existiu para você? sim, existe. E assim, a gente tem que ter a percepção de que muitas vezes uma prova não tem nada a ver com a outra, Uhum. né? Então, assim, eu buscava sempre pensar que eu tinha dado o meu melhor e que eu ia dar o meu melhor na prova. Eu Uhum. tinha dado o meu melhor estudando e que eu ia dar o meu melhor na prova. Eu buscava ir para a prova tranquila, buscava me alimentar bem, levar uma água, um lanche. Eu tinha uma estratégia de sempre tentar, por exemplo, se determinada prova eram 4 horas de prova, com 2 horas ou quando eu chegasse na metade das questões eu parasse, fosse ao banheiro, tomasse uma água ali fora do ambiente da sala para dar uma respirada. Porque Uhum. às vezes a gente fica muito tensa e, igual você falou, a gente se sabota sem perceber, Uhum. né? E isso acontece também. Assim, você até mencionou isso na sua pergunta, quando às vezes a gente faz uma prova, a gente não vai tão bem e acha que aquilo vai se repetir na próxima prova, né? Mas, assim, gente, graças a Deus, assim, a maioria das. Eu não fiz muitas provas, sabe? Eu acho que eu fiz umas 4 provas ou 5 no máximo, porque eu defini que eu queria ficar aqui em Minas Gerais mesmo. Eu sou muito família, queria ficar perto da minha Uhum. família. Isso fechou um pouco
o leque de opções para mim, né? Me dava até um pouco de ansiedade, mas eu defini que para mim, se não fosse para fazer aqui perto da minha família, ainda mais com o contexto que eu vivi recentemente, que eu vivo, assim, não valeria a pena para mim. É o que eu falei, cada um tem sua realidade, suas prioridades, suas percepções, né? Mas, o que eu percebi? Aquilo que eu até mencionei, que o resultado de uma prova não quer dizer que vai se repetir na próxima prova. Na minha primeira prova eu fui bem, minha primeira prova foi o Enare, fui bem, não o suficiente para ter garantia que eu iria passar, mas fiquei satisfeito com o meu resultado. Para mim, a prova foi um pouquinho atípica, então, assim, foram cobrados alguns conteúdos que ninguém imaginava que seriam cobrados, então pegou a gente um pouquinho de surpresa, não tinha por exemplo, caiu mastologia. Eu não tinha dado tanta atenção para mastologia. Então, assim, isso acontece, né? Essas pedras no nosso sapato, a gente tem que estar preparado para elas. Pelo menos não. Aquilo que eu estudei, eu tenho que ter estudado, bem estudado, eu tenho que, como se diz, me garantir naquilo, para eu saber que não vai ser uma ou duas questões, três questões que me surpreendessem ali, que vão fazer ter um resultado ruim. Por isso que eu costumo dizer que o que a gente se dispõe a estudar, a gente tem que buscar estudar bem estudado, para não ficar perdido e a gente não gastar aquele tempo à toa. Mas, assim, é decepcionante quando cai numa prova, é cobrada alguma questão, a gente estuda tanto, dedica tanto para cair alguma coisa que você fala, nossa, poxa vida, nunca imaginei que fosse cair isso. Isso porque, assim, a gente hoje em dia tem várias ferramentas também para nos preparar para as provas, né? E mesmo assim, se for para cair alguma surpresa, vai acontecer. A gente não consegue cercar tudo, né? E aí eu fiquei um pouco, assim, pensativa. Nossa, gente, eu tô me dedicando tanto, tô me preparando tanto, tô me abdicando de tanta coisa para poder correr atrás do meu objetivo. E aí a gente pensa, será que vai dar certo, né? E não é fácil, assim, nos próximos dias a gente respirar fundo e voltar a estudar, voltar a fazer bloco de questões já mirando na próxima prova. Mas, assim, o que eu fazia entre as provas? Quando eu ficava um pouco chateada, eu buscava ali descansar 1 a 2 dias, realmente não estudar, fazer o que me dava realmente prazer, assim, chegar em casa e poder descansar, ver uma televisão, ir na casa dos meus pais, ou sair, ver um filme no cinema, para tentar me recompor, para descansar a cabeça e falar, não, agora eu vou voltar a estudar e vou me preparar para a próxima prova. Então, eu sempre tirava 1 ou 2 dias, assim, depois do dia da prova, para tentar me restabelecer e descansar, para poder voltar a me preparar para a próxima, que por vezes era 1 semana, 2 semanas de diferença entre as provas, né? Então, quando começa a ter prova, uma é pertinho da outra, né? Sim, bateria. Isso, mas assim, olha só como que são as coisas. Minha primeira prova foi o Enário, eu fui bem, fiquei satisfeita, não assim tanto quanto eu gostaria, mas fiquei satisfeita. E depois de umas 2 ou 3 provas que eu já tinha feito no meio aí, para a última prova minha, que foi o PSU, que foi que eu atingi o meu maior objetivo, né, do hospital que eu mais queria. Fiz umas 2 ou 3 provas aí entre as duas. Algumas eu não tive um resultado satisfatório, fiquei frustrada. Teve uma das provas que, assim, para mim foi uma surpresa, que eu fui fazer a prova e lá eu descobri que a prova seria online. Então, assim, eu sou muito metódica. Então, igual eu falei no início da nossa conversa, aos domingos eu sentava na minha casa e mimetizava uma prova real. E aí eu cheguei, sabia que existia possibilidade, mas assim, não imaginava que seria realmente online. Aí eu cheguei com as minhas canetas, meu lanche, minha água, etc. Falou, não vai precisar, a prova vai ser online. Aquilo ali foi um baque para mim. Falei, ai, pronto, já não é meu dia, não vou bem na prova e, assim, a gente não gosta de ser pego de surpresa, né? Assim, principalmente em momentos importantes, assim, na nossa vida. É um estresse maior, né? Que a gente não tá preparado para lidar. Sim, e aí nessa prova, e pontualmente, eu não tive um resultado tão bom, mas pensei, faz parte. Assim,
assim, é porque não tinha que ser, eu dei meu melhor. Eu falo que não tem preço a gente ter essa sensação que a gente deu o nosso melhor, é o que eu tava te falando, né? Uhum. Então isso tranquiliza, isso acalenta. Mas assim, vem junto com isso aquela ansiedade de, nossa, será que nas próximas eu vou melhor? Será que nas próximas eu vou conseguir? Será que eu vou ter chance de conseguir? E aí, na minha última prova, que foi a PSU, foi num domingo. Eu lembro que eu ainda tinha feito prova para uma outra instituição no sábado e pensei, nossa, não vou conseguir dar o meu melhor no PSU, que é o que eu mais quero, porque eu vou estar cansada, que eu já vou ter feito prova no sábado, eu vou fazer prova de novo no domingo. E assim, eu já estava pensando que poderia não dar certo, né? Uhum. E aí eu fui assim, gente, Helena, se concentra, vai em paz, você já fez sua parte durante o ano, respirava fundo, pesquisava sobre estratégia de respiração. E aí cheguei na prova e busquei me manter concentrada. Quando eu via que eu estava ficando um pouco ansiosa, respirava fundo, tomava uma água, lia novamente as questões. E aí, como eu já estava um pouco mais rápida para fazer questão, né? Igual eu tinha comentado, com o tempo que a gente vai treinando, a gente vai ficando mais produtiva. Eu tive um tempo aí durante a prova para poder voltar nas questões que eu tinha dúvida, ler novamente, conferir na hora de passar o gabarito. Isso é muito importante, porque assim, tinha colegas meus que, inclusive de estudo, né, que eu conhecia ali no ambiente das provas, conversando depois da prova. Olha, também quer cirurgia plástica, quer cirurgia vascular e tal. Como que você está estudando? A gente vai trocando ideias, né? Sim. E aí, enfim, pude ir percebendo aí, aprendendo essas estratégias para a gente tentar realmente se policiar e dar o nosso melhor, né? Focar naquilo que Mas realmente tem que focar pra dar acontece. certo, Vai né? todo mundo que for fazer aí 3, 4, tem gente que faz 10 provas. Sim. É muito difícil alguém ir bem em todas as provas. Porque Cada vai do prova é perfil da única, né? banca, né? Exato. E você tá diferente em cada dia também, né? Você, igual você falou. Às vezes alguma situação que te deixa mais estressada naquele dia, no dia anterior, vai também ter sua influência, né? A gente nunca vai conseguir prever tudo ou deixar o ambiente o mais controlado Exatamente. possível, né? E tem muitas coisas que a gente não controla, né? Às Exatamente. vezes, algum estresse no trabalho, algum problema na família, Sim. enfim. Ou um dia que a gente está mais cansada, a própria ansiedade que a gente tem que, eu falo assim, que no nosso meio, e principalmente quando a gente está se preparando para fazer uma prova, a ansiedade é algo muito presente, né? Uhum. Entre a gente. Então, e principalmente nós médicos, a gente tem que ter essa percepção Sim. e se cuidar. Se a gente não estiver bem, não adianta, que não, as coisas não vão fluir bem, Sim. E né? Então, acreditar assim, a na primeira preparação, coisa é a gente né? tentar. Pois é, a gente tentar estar bem, fazer coisas que nos deixem bem, para conseguir render, né? Senão não Sim. adianta. A gente vai ficar dando voltas, voltas e Não vai. não vai conseguir. Mas assim, eu falo falando de muito aprendizado, apesar de ter sido muita renúncia, a gente vira realmente uma chave na nossa vida, assim. Eu vejo Aprendizado e que crescimento, né? talvez se eu não tivesse passado por tudo isso para conseguir fazer uma nova residência, hoje eu não teria a maturidade, a percepção que eu tenho para entrar em uma nova residência Sim. se eu tivesse entrado lá atrás, sabe? Sim. Faz diferença a maturidade que você tem agora que você criou, né, ao longo desse ano, quanto você valoriza estar onde está também. É importante a gente se sentir bem naquilo que a gente está fazendo, né? E se sentir que realmente a gente está no caminho que a gente escolheu, no caminho certo. E, nossa, foi muito bom esse bate-papo, Helena. Eu acho que você me ensinou muita coisa pra gente, compartilhou muita coisa legal. E Ah, se fosse para obrigada. dar algum conselho para quem está assistindo a gente aí ao longo da preparação dos estudos, o que que você diria? Você já falou bastante coisa legal, né? Em relação à importância do sono, tempo de qualidade. E o que que você diria Sim, pra gente? mas então, definir prioridades, né? Porque se a gente não tiver as prioridades bem traçadas, a gente não consegue se dedicar da forma que a gente deveria Uhum. e não desistir, né? Não desistir. Se a gente tem aquilo como meta, a gente tem que entender que a gente vai ter altos e baixos, vai ter dias que a gente não vai produzir tanto, vai ter dias que a gente vai produzir além do que a gente traçou como meta. Assim, vão ter dias que a gente vai super bem nas provas e pensar, nossa, eu vou conseguir, a vaga já é minha. Vai ter dias que a gente vai
bem abaixo do que a gente gostaria e nem por isso a gente tem que desanimar. A gente tem que desistir, né? E o que eu acho, assim, fundamental para quem está começando o ano de preparação é ir também se conhecendo, né? E percebendo, olha, qual que é o estilo de estudos que eu mais me identifico, que eu mais rendo. Às vezes alguém se dá super bem fazendo o que a gente fala lá do Pomodoro, né? Fazendo as pausas. Tem gente que não dá certo. Não quer dizer que tá legal para o outro que vai ser legal para mim, né? Então, Deu certo assim, para você um jeito de estudo que pode ser que a partir de agora não dê mais certo também. A gente vai evoluindo, mudando com o tempo. com certeza, e se permitir também, né? Às vezes a gente, igual eu comentei ao longo do podcast, que no início, por exemplo, da minha preparação, eu traçava horários de estudo para mim. E eu vi que para mim não funcionava, que eu estava ficando mais ansiosa, não dava com a minha rotina. Agora, algumas pessoas, talvez, que a rotina permita que se sintam mais confortáveis dessa forma, vão ser mais produtivos fazendo assim, né? Então, assim, não se comparar muito com o outro. A gente tem que ver as experiências das outras pessoas como ideias para a gente seguir, né? Não algo que a gente precise obrigatoriamente seguir, mas como ideias novas, né? Opções que a gente tem. E testando, a gente vê o que vai ser melhor pra gente, fazendo a nossa parte, vai dar certo. Não tem como dar errado, não. Eu sou prova viva disso e gostaria de ter falado isso para mim mesma alguns meses atrás. Ah, que ótimo. Helena, muito obrigada por compartilhar essa história muito bonita com a gente, né? De muitos obstáculos vencidos. E agora aí aproveitar o sonho realizado, né? Tá aí na correria do R1, separou um tempinho aqui para conversar com a gente, direto de Belo Não, é um Horizonte, né, prazer. Helena? Fiquei muito feliz, agradeço muito o convite, viu? Fiquei muito feliz e honrada. Sempre aí que vocês precisarem, ou alguém tiver alguma dúvida em rede social, a forma que for, se eu puder ajudar alguém, eu estou à disposição. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, Helena. Alguma pergunta para Helena no chat? Primeira vez que eu estou participando, eu nem sei olhar aqui direito. Se tiver, você me fala. Ah, então tá bom. Não, por enquanto não temos. Mas muito obrigada, Helena, pela sua participação. Com muito prazer mesmo, que a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente nesse tempinho que você reservou pra gente. Ah, é um prazer. O prazer foi meu. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite. semana para todos. Obrigada por acompanhar a gente nesse podcast. Inauguramos um formato bem diferente, mas que deu tudo certo, com a participação muito bacana aqui com a gente. Um abraço, boa noite.